Então, bora lá na nossa prática. Vou convidar vocês a encontrar uma postura confortável, relaxada, para que tu te sinta acolhida e confortável durante toda essa prática. E se for leve para ti, pode fechar os olhos ou só direcionar para o chão. E agora faça algumas respirações profundas, lentas, tranquila, para liberar qualquer tensão que possa estar presente no teu corpo. Se desejar, pode colocar a mão no coração ou em outra parte do corpo que te traga conforto, leveza. E esse toque para te trazer uma lembrança de consciência, mas não apenas de consciência, uma consciência afetuosa para ti, para o teu corpo, para a tua prática. E agora começa a notar a respiração no teu corpo. Sentindo teu corpo inspirar e expirar. Talvez notando como teu corpo ele é nutrido a cada inspiração e o quanto ele é relaxado a cada expiração.
Simplesmente vai permitindo que teu corpo respire. Não há nada que tu precise fazer. Observe o ritmo da tua respiração. Indo para dentro, para fora. Sinta o ritmo natural da tua respiração. Talvez dirigindo a tua atenção agora para a tua respiração, como tu faria com uma criança ou um amigo querido. Sinta o movimento sutil de todo o teu corpo, o movimento da respiração. Permita que todo o teu corpo ele seja gentilmente balançado. Da mesma forma que o movimento do mar. O ar entrando, o ar saindo, a onda vindo, indo.
Permita ser cuidada, internamente cuidada pela tua respiração. Se desejar, te entrega para a tua respiração, permitindo que ela seja tudo que há nesse momento. Transforme-se na sua respiração. Apenas respire, seja a respiração. E agora, gentilmente liberando a tua atenção da tua respiração, levando a tua atenção para o espaço à tua volta, e abrindo os olhos de forma leve, suave. E aí, como estão? Alguém quer trazer alguma percepção de como foi a prática? Agora que eu vi aqui, Célia, não estava conseguindo entrar. Não estava conseguindo, Aline. A Carmelita também não. Não? Ué, será, né? É, Mas eu vi a tua imagem escura, assim, só. não, o Zoom estava respondendo aqui. Ué, vou até clicar aqui.
Ai, não botei o link aqui, né? Então, não estava o link no grupo e eu entrei pelo link do geral, né? Uhum. Aí não entrava. Assim que aconteceu com a Célia, e deve ter acontecido a mesma coisa comigo. Aí, uma certa hora, a Célia falou, consegui. Aí eu entrei de novo no link do grupo, né? Naquele onde está o tutorial, aí deu certo. Então, eu perdi o exercício. Que pena. Vou fazer com a gravação. Eu entrei agora e entrou direto, não sei o que aconteceu. Depois, no final, deu para entrar direto, mas no começo não deu. Para a gente não Mas deu. esses tempos que quando a Fernanda estava conduzindo vocês, eu precisava entrar para habilitar ela, eu não conseguia entrar também. Eu demorei um tempão, tive que entrar pelo site, porque não entrava, não sei. Mas, enfim, quem fez a prática gostaria de trazer alguma percepção, alguma coisa? Eu fiz um pouco da metade. E, para mim, eu já falei aqui, essa bondade amorosa, para mim, está sendo assim, algo renovador na minha vida, está sendo algo que eu já falei aqui, esse sargentão, essa coisa de exigências, e ser bondosa comigo, acho que não tem coisa melhor na vida. É um presente. Coisa boa, Célia. É uma caminhada, né, que a gente vai construindo, né? Parabéns pela permissão, né? É a primeira coisa que eu falo sempre, a gente conduz, né, os nossos grupos de cursos, é sempre isso. Primeira coisa, né? Se permitir. Tentar se permitir cada vez mais, que aí quanto mais a gente se permite, mais a gente vai surfando, né, ali os processos, vai se permitindo, né, vivenciar aquilo que a gente está para descobrir. Gratidão pela partilha. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu também estou gostando. Hoje a prática me deixou mais calma, bem mais calma. Acho que, no geral, essas práticas de bondade, compaixão, me deixam assim, desacelera, sabe? Muito bom. Que bom, Franciele. Gratidão pela partilha. Hoje também me senti assim, parece que tinha tomado um copo, uma coisa de camomila, assim, junto com vocês, fui junto, né? Que bom. Ô, Fran, você tá com uma carinha tão gostosa, de tanta paz, tá uma delícia. Me deu sono. E o meu cachorro, ele tá no meu colo. Então, eu fiz a prática com ele no colo. Então, só dele ficar no meu colo eu já acalmo. Então, assim, foi tão bom. Fiquei com uma mão no coração e a outra nele. Ai, ele tá ajudando muito na prática. Ele consegue, sabe? Parece que potencializa. Que já tem essa coisa do cuidado, de gostar dele, de ficar aqui pertinho. Mas antes da prática eu não tava assim, não. Eu tava com raiva, eu tava com umas emoções aí, mas deu uma boa acalmada. Deu um soninho. É legal as percepções aí também, ó. Os reconhecimentos do que estava aparecendo por aí, né? Gratidão, meninos, pela partilha. E
a gente podia ter feito, né, uma prática. Hoje a gente fez a respiração afetuosa, né, que a gente se nos nutrir amorosamente, né, através da nossa respiração. Mas poderíamos ter feito uma prática, né, de amorosidade mesmo, né, porque é o que a gente vai entrar aqui, né, de bondade amorosa, que eu quero dizer, que é o que a gente vai entrar aqui agora, né, nossa leitura, que é na 238, né, no livro físico, né, meninas, não sei se todas têm livro físico. E reconhecendo nossa bondade fundamental, o portão para um coração que perdoa e ama. Como uma mãe carinhosa, acolhendo e protegendo a vida de seu único filho, com um coração ilimitado, cuide de si e de todos os seres. Buda. Sou maior e melhor do que achava. Eu não achava que contivesse tanta bondade. Só nessa partezinha, né, já surge um monte de coisa na cabeça, né? Aquela mãe leoa, né, que tem até umas coisas né, do leão, assim, da mãe leoa, como a gente é assim para o outro, né? E essa força, essa garra, né? Talvez a gente não direcione nem um terço, né, disso para nós, né, dessa força, desse cuidado, né? M chegou para a sessão de terapia com um rosto vermelho e agitado. Durante os 2 meses em que vínhamos nos encontrando, ela estivera quieta, quase reprimida. O principal problema que examinamos juntas era uma baixa autoestima. Naquela sessão, M se pôs a contar como descobriu que seu marido vinha tendo um caso amoroso. Nos últimos 6 meses, tinha passado cada vez mais fins de semana em projetos de trabalho. Desconfiada, M havia decidido, na semana anterior, examinar o e-mail que ele recebia em sua conta da empresa. Numerosas mensagens de uma mulher, uma colega de trabalho, tinham um tom de intimidade que a deixou tremendo de raiva. Quando M confrontou um Dom naquela noite, ele empalideceu e então, parecendo derrotado e triste, assentiu com a cabeça e confessou. Você tem razão, é verdade. Ele quis continuar conversando, explicar, mas ela não conseguiu ouvir. Disse que estava tudo terminado e que ela nunca poderia perdoá-lo. Após admitir sua infidelidade naquela primeira noite, Dom encerrara o caso. Implorou a M que o perdoasse, que desse ao casamento uma chance. Raivosa demais para dar quaisquer garantias, M de início manteve um silêncio pétreo. Depois contou que se não fosse pela filha dele, Célia, olha aí, Célia, ela já teria encerrado o casamento. Desde aquela noite, ela contou sua mente foi inundada de pensamentos sobre como ele a tinha enganado, contando que precisava comparecer a uma conferência ou ficar no trabalho até mais tarde, ou ir a uma reunião de planejamento da equipe. Sua raiva por ser traída queimava em seu peito como uma imensa fogueira rubra. Ele era um mentiroso vulgar, um diabo sem coração. Tudo o que dizia fazia parte de uma rede de engodos. Todo casamento era uma farsa. Quando somos traídos, uma de nossas primeiras reações é culpar o outro. Criamos uma história de bom e mal, dirigimos nossa raiva contra aquele que nos causou a dor.
Com profundo ressentimento, desenvolvemos um argumento contra uma pessoa, muitas vezes sem indícios suficientes para provar que deveríamos eliminá-la por completo de nossa vida. A palavra ressentimento significa sentir de novo. Cada vez que repetimos para nós uma história de como fomos injustiçados, sentimos de novo em nosso corpo, em nossa mente, a raiva por termos sido violados. Mas com frequência nosso ressentimento com os outros reflete nosso ressentimento com nós mesmos. Quando alguém nos rejeita, poderia estar reforçando uma visão que já temos, de que não somos boas o suficiente, gentis o suficiente, adoráveis o suficiente. Embora de início M focasse seu ressentimento e sua raiva em Dom, logo os voltou para si. O caso amoroso de Dom havia confirmado seus piores temores. Ela merecia ser deixada de lado. Todas as formas como se sentia inadequada foram reforçadas por sua rejeição. Ela podia parecer calorosa e atenciosa para o mundo, mas por dentro se sentia falsa, rígida, grotesca. Dom era quem a conhecia melhor e a havia rejeitado. Agora, perdida no transe da indignidade, Amy estava convencida de que era detestável, especialmente quando as coisas parecem estar desmoronando, quando perdemos o emprego, sofremos um grave ferimento, nos separamos de alguém que amamos, nossas vidas podem se tornar dolorosamente ligadas à experiência de que algo está errado conosco. Adotamos a crença em que somos fundamentalmente falhos, maus e desmerecedores do amor. A semelhança de M, esquecemos nossa bondade e nos sentimos desligados de nosso coração. O Buda ensinou, porém, que por mais que nos percamos da desilusão, deve ser, né? Nossa essência, nossa natureza búdica é pura e não maculada. O mestre de meditação tibetano, Chan Chunba, acho que é, escreveu: todo ser humano tem uma natureza básica de bondade. A bondade fundamental é a radiância da nossa natureza de Buda, nossa lucidez e nosso amor intrínsecos. O que não significa que não possamos fazer coisas erradas, mas em forte contraste com o nosso condicionamento cultural, como herdeiros de Adão e Eva, a perspectiva budista sustenta que não existe algo como uma pessoa pecadora ou má. Quando prejudicamos a nós ou os outros, não é porque somos maus, e sim por sermos ignorantes. Ser ignorante é ignorar a verdade de que estamos conectados com toda a vida e de que o apego e o ódio criam mais separação e sofrimento. Ser ignorante é ignorar a pureza da consciência e a capacidade de amor que expressam nossa bondade básica. Reconhecer essa bondade básica em todos requer coragem. Trungpa chama isso de tarefa do guerreiro espiritual e diz que a essência da bravura humana é recusar-se a desistir de qualquer ou qualquer coisa. Isso pode ser especialmente difícil quando tentamos ver bondade num assassino, num CEO de uma grande empresa que polui o planeta, num molestador de crianças. A bondade básica pode estar soterrada sob um feio emaranhado de medo, ganância, hostilidade
E vê-la não significa ignorar o comportamento nocivo em nós ou nos outros. Aceitar radicalmente a vida depende de ver com clareza sua plena verdade. O romancista e místico Hermine Holland diz: só existe um heroísmo no mundo. Ver o mundo como é e amá-lo. Ver o mundo como é significa ver não apenas a vulnerabilidade, o sofrimento de cada pessoa, mas também a bondade básica de cada pessoa. Quando abraçamos a nós e os outros com aceitação radical, estamos vendo através dos papéis, histórias e comportamentos que obscurecem nossas verdadeiras naturezas. Ver a bondade nos outros começa por ver a bondade em nós. Mesmo quando nos sentimos envergonhados ou deprimidos, ressentidos ou inseguros, não desistimos de nós. Nos ensinamentos budistas tradicionais, existem meditações formais que visam nos libertar do transe e nos reconectar com a bondade e a consciência amorosa que constitui nossa verdadeira natureza. Geralmente começam com o perdão, pois o perdão libera a armadura de ressentimento e culpa que cobre nosso coração e nos impede de ver a bondade em nós e nos outros. As práticas de bondade amorosa despertam o amor, que é a flor de nossa bondade. A aceitação radical, no centro dessas práticas, depende de um salto de fé. Nossos pensamentos de transe podem nos dizer que há algo errado, mas ousamos abandoná-los e confiar na possibilidade da bondade. Nosso corpo pode estar repleto de emoções dolorosas, mas em vez de fugir, nos entregamos ao poder curativo da presença compassiva. Podemos ter nos protegido fechando nosso coração, mas em vez disso, em prol do amor, nos recusamos a expulsar alguém, inclusive nós, do nosso coração. Quando estamos dispostos a dar o salto, nossa fé não se desaponta, pois ao descascar as camadas de ilusão, achamos a bondade e o amor que estão sempre ali. Alguém quer trazer alguma percepção, algum comentário? Carmen, você não vai falar nada? Eu assisti Peraí, deixa eu ver, tá ligado aqui? Eu assisti um filme antes de ontem que chama Um Marido Fiel. E eu recoloquei de novo porque é exatamente essa coisa do marido que arruma uma amante no ambiente de trabalho. E me intrigou demais esse filme, porque, sei lá, na realidade, assim, né? A mulher era a esposa oficial era extremamente manipuladora. E ela teve, antes de se casar com esse cidadão, ela teve lá um problema sério, né? De que foi traída, e ela viu a traição. E agora, de novo, a cena se repete. E ela fez, que conseguiu ficar com o marido, né? Então, assim, e com algumas cenas de violência e tudo mais, né? Então, assim, tem aquele outro, teve um outro filme que eu fui no cinema e assisti mais de uma vez, que é Fênix, com PH. Isso já faz uns, sei lá, uns 5 anos, talvez, ou 4, ou 3, não, 4, de 4 a 5, vai.
E assim, e já aconteceu comigo de eu me sentir traída por várias vezes. Já me senti traída em namoro, já me senti traída no casamento, já me senti traída, enfim. É uma coisa muito ruim, muito ruim. E se a gente realmente não se trabalha agora, né, vendo que essa questão amorosa pode resolver melhor do que a vingança, do que, enfim, né? Acho que o cuidado com a gente é que deve imperar mesmo, porque senão a gente entra numa rota de destruição absurda e que não acrescenta em nada para nós, né? Para nós mulheres. Então, eu achei interessante, muito interessante. Tem uma parte aqui que eu vi uma palestra e agora ela está reforçando aqui, que eu acho assim que é muito difícil a gente aceitar, mas ela fala assim que o caso amoroso de Dom havia confirmado seus piores temores. Ela merecia ser deixada de lado. Todas as formas como se sentia inadequada foram reforçadas por sua rejeição. Então, o que foi falado é aquilo que eu reforço em mim, o outro vem e faz, né? Então, por exemplo, ele citou um exemplo assim, se você olhar no espelho e falar assim, nossa, hoje eu estou esquisita, não sei o quê, eu estou meio isso, ou meio aquilo, tá, mas você sai. Aí uma criança, ele falou de uma criança, porque é muito natural, né? Aí, hoje você não tá bonita, hoje você tá feia. Ela fica com raiva da criança, mas na realidade ela tinha feito esse julgamento, sei lá, né? Então, a gente precisa, assim, e é real, né? O dia que você olha no espelho e fala assim, nossa, eu gostei, hoje eu tô legal. Aí você chega nos lugares, as pessoas, nossa, hoje você tá muito bonita. Quer dizer, é algo que transcende, né? E isso, eu estou falando de coisas simples, mas é muito sério, porque às vezes a gente atrai aquilo de tipo assim, o meu marido, sei lá, é tão bonito, e eu tô isso, eu tô aquilo. Você está induzindo aquela rejeição, aquela traição, né? E a gente não tem noção do poder dos pensamentos, né? Do que a gente faz. É isso mesmo. Incrível. Como a gente dá munição para o bandido, né? Nossa, essa leitura é muito interessante, né? Porque tem uma parte que é minha, né? Tem a do outro? Tem, mas e a parte que é minha, né? E, aliás, eu só posso mexer na minha, né? Porque a do outro eu não tenho esse poder, né? Mas é muito interessante mesmo. Essa outra parte aqui... Desculpa, Carmen. Não, a importância do autotrabalho, né? Isso. Fala, ver a bondade nos outros começa por ver a bondade em nós mesmos, né? Então, quando eu começo a me sentir assim, inteira, gostar de mim, o outro vai gostar de mim inteira. Tudo está em nós, né? Tudo está em nós. Uhum, uhum. Conforme a... Ficar procurando caça às bruxas também, né? Porque quando a gente fica de caça às bruxas, aí a coisa degringola de vez, né? Conforme a Aline foi lendo, eu fui só pensando, assim, tendo lembranças de situações de perdão, sabe? Assim, de ver o lado bom do outro. E aí eu percebi assim, nossa, eu consigo. A pessoa faz uma coisa ruim, eu vou lá e ainda vejo o lado bom. E vejo o lado bom, é uma esperança de que tudo mude e tudo mais. E fiquei pensando assim, quanto isso já me meteu em algum lugar de, tipo, de
entrar num novo sofrimento, sabe? Você espera que dê tudo certo, você vê a bondade, mas tem ali um sofrimento. Você vai sofrer de novo, mas você vai de novo, né? Não só um relacionamento amoroso, mas é amizade, tudo, sabe? Essa coisa de estar sempre com o coração aberto. Aí fiquei pensando assim, mas não é possível. Não deve ser essa a saída, tipo, tem que alguma outra coisa. E aí continuei pensando, falei, não, o certo é ver o lado bom. Até que aí veio assim, esse é o caminho mesmo, mas não é o errado, continuar vendo o lado bom, sim, mas quem sabe trabalhar mais a autocompaixão, né, para ver o lado bom do outro, sim, por mais que cause sofrimento em mim, mas conseguir colocar o limite também, né? Então não precisa, porque eu pensei assim como uma defesa, a gente se defende, né? É melhor ver o lado ruim, então, para se proteger, mas acho que dá para trabalhar dessa outra forma. Foi essa a conclusão que eu tirei. Que não é fácil, né? O problema é que quando a gente cria defesas, né, a gente não vivencia, né? A gente se fecha, não quero sentir isso, sei lá, experiência de amigos, de repente, já tive muita traição, já tive, né, já me decepcionei muito. Então, aí tu vai te fechando, teu círculo vai reduzindo, né? Só que aí, tipo assim, as experiências, né? A gente está aqui para fazer trocas, né? Senão a gente estaria numa outra situação que não em sociedade, digamos assim, né? Em coletivo, né? E eu acho que o ponto que tu traz, eu acho que é por aí mesmo, né? A autocompaixão vai te centrando mais, vai te reconhecendo mais, né? Vai abrindo um espaço para que tu te permita ser como tu é, né? Sem se identificar, né, de ti mesmo e ao mesmo tempo partilhando outras coisas, né? Então essas experiências não te afetam tanto como antes, né? E a coisa da traição, né, que a Carmen trouxe, eu acho que é bem isso, tanto as coisas positivas, né, tipo assim, eu vejo fulano é incrível, né, fulano é incrível, mas a gente só vê no outro que a gente tem em nós mesmos, né, a gente talvez só não tenha reconhecido, né, e essa coisa de traição, vou trocar de marido, trocar de namorado, só que a energia tá ali, né, o padrão de pensamento está ali, né? Não mudei, né? Eu só mudei namorado, né? Eu só mudei o marido, mas as sensações, as percepções que eu tenho com o outro, né? O jeito que eu me enxergo em relação ao outro, né? Na partilha de relacionamento, né? De troca de só a mesma, né? Então, não vai mudar. E é forte isso, né? Isso que ela trouxe, assim, né? O quanto eu diria automático, assim, ó. Se tu não tá, se tu não tem uma base, né, forte, assim, de ti mesmo, com a traição, eu acho que é automático sentir isso que ela sentiu, né? Então tem algo de errado comigo. Eu sou a culpada disso, né? Eu acho que é automático, assim, né? Onde eu errei, talvez, né? Onde que eu errei? Né? E não tem a ver com a gente, né? Às vezes é a escolha do outro também, né? Ele escolheu aquilo ali, né? Só que eu acho que é algo automático, assim. Eu acho que aqueles velcros que a gente tem para os sentimentos, eu acho que nessa hora desperta tudo e vem tudo colando, assim. Os imazinhos tudo colando na gente, né? Mas eu adorei, assim, essa parte, né? Vamos ver se a gente... Eu só queria falar uma coisinha que a Fran trouxe. Hoje até eu falei, conversei isso em terapia, porque eu tinha uma necessidade, assim, se eu estava com raiva, eu estava com raiva, se eu vi o lado bom do outro, então eu tinha que esquecer tudo.
Então, isso era conflitante, né? Então, às vezes as coisas aconteciam e repetiam, igual a Aline estava falando, porque o meu padrão continuava. Aí eu estava falando assim, como que, por exemplo, eu tive problemas familiares, como quer dizer que se eu perdoar ele, eu vou ter que voltar à convivência, né? Ver o lado bom dele, tudo bem? Trabalhar isso, né? E aí foi bom, porque você falou uma coisa muito séria, são os limites. Tudo bem, eu sei do lado bom dele, mas o meu limite é esse. Eu não estou com raiva, igual se tiver uma festa grande em família, eu sei que vai ter uma reunião, vai estar, mas para estar na convivência diária, o meu limite, não, eu não quero. Mas se tiver todo mundo, não quer dizer que eu não vá, que eu vou ficar, ai, mas eu não vou participar. Então, esse limite, por exemplo, existe bondade amorosa? Sim, existe, porque essa raiva só traz malefícios, né? A bondade amorosa, não, ela te enaltece, né? Então, tá bom, vou ver, ele estava fazendo o melhor que ele podia, mas o meu limite, a bondade amorosa comigo, aí, isso foi muito bom hoje. E é o que você falou, Fran. Aí já entra um pouco do próximo livro que a gente vai ver, né? Da Autocompaixão Feroz. Eu não li ainda. Também não li, Fran, porque eu guardando para fazer junto. E você sabe que ela, na Autocompaixão Feroz, ela repete várias vezes para a gente ler a aceitação radical. É que uma coisa puxa a outra, né? E a outra puxa uma. Mas é muito bom mesmo, né, gente? Eu gostei dessa história do limite, né? E gostei desse seu exemplo, Célia, de que, não, eu posso estar no mesmo ambiente, eu posso ter uma convivência respeitosa, amigável, sem precisar ultrapassar, né, me ultrajar, né? Então, isso é muito legal mesmo. Isso me lembrou que esse último Dia dos Pais, eu participei de um almoço da grande família. Quando eu falo da grande família, significa o quê? Que o meu primeiro marido, pai do meu filho, se casou de novo, tem um outro filho no casamento. Depois de muitos anos, eu consegui parar de brigar com ele. E eu fui para o almoço. Então, eu falo grande família porque estava a família do pai do meu filho, foi meu filho e foi minha neta. Então, a gente teve um almoço de grande família, sem grandes atritos, sem rancores, sem nada. Foi um domingo interessante, assim, entendeu? Foi bem legal. Gente aprendendo a conviver, né? A gente consegue depois, né, que a gente cuida das feridas, né? Aí elas cicatrizam, aí a gente já pode olhar para a ferida, né, que não é mais ferida, daí são cicatrizes, sem dor, né? E tudo bem, já foi, já passou, já cicatrizou, tá tudo bem, vamos embora, tá? Beleza. É limpar, né? Não é ficar com... É ter clareza, eu acho, da relação também, né? Do que é possível ali. E não é também... talvez tu já tenha claro também os teus limites, né? Como a Fran trouxe, não, já tem claro os teus limites, então sabe até onde tu pode ir, até onde tu não pode, e aquilo ser leve e confortável, né, para ti.
Isso é incrível, porque é modificar. As coisas que a gente modifica são para a gente, né? A leveza é para a gente. Porque, na verdade, acho que todas as nossas escolhas, né, tinham que ser baseadas nisso, né? Do que faz bem para mim, né? Óbvio, sem pensar não pensando no que vai ser ruim para o outro, mas dentro de tudo o que pode ser bom para mim, né? Dentro do que eu escolho. Passou tão rápido hoje, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, né? Mas eu estava pesquisando até, né? Esse mestre tibetano, ele é bem importante, né? Para o budismo, né? Quem estuda aí. E aí ele tem um livro, eu estava até procurando, ele tem vários livros, na verdade, várias referências, né? E um deles é Meditação na Ação. Não sei se vocês conhecem. Pode falar, lembra o nome dele, por favor? Que eu tô Como é que é? Janchungpa. Acho que é o Trungpa, não é? Isso aqui? Esse que a gente falou aqui agora, o mestre de meditação tibetano Janchungpa. É o Trungpa. Qual que é o livro, Aline? Um deles que eu estava olhando era Meditação na Ação. Não achei na Amazon, mas estava procurando. Ele tem vários livros, na verdade. E ele é uma das referências, assim como no budismo, mas com a prática, ele dá ênfase na prática da meditação, assim, ele trabalha uma das referências dele que ele. Você está sem aula. A Aline fechou seu microfone. Fechou automático aqui. Não, que eu disse que do ego, não escutaram, né? Uma das contribuições dele era trabalhar, ele trabalhou o ego. Por isso que ele começou a trabalhar nas universidades, na parte. Achei bem interessante, porque faz total sentido, né, com que a gente lê aqui nesse livro, mas que a gente estuda para a gente também, né? Não tem ideia como é livro, mas como é, né? Mas vou procurar, já até salvei esse, vou procurar ler para a gente saber um pouquinho mais, né? De quem é referência aí na prática meditativa. A importância, eu estou num grupo que a gente está estudando, né? Felicidade e a diversidade como caminho. E aí entra muito isso, né? Quer dizer, aproveitar até mesmo as coisas não tão, no primeiro momento, boas, alegres, satisfatórias, né? Mas usar como um caminho de autoliberação, né? De autolibertação, né? Bem legal isso. E aí, claro, né? Com a aceitação radical, né? Das nossas limitações e das nossas dificuldades, né? A gente vai. Vou encerrar aqui a nossa gravação.